Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Cloris Pares e eu vou falar um pouco sobre o plano de aula de História da Arte para o ensino médio no primeiro ano. Nessa aula presencial, ela é de 50 minutos e iremos abordar o realismo de Jean-François Millet, experimentando a sua obra de arte no corpo. Então, as competências que vão ser desenvolvidas nesse plano de aula são fruir e apreciar esteticamente diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, assim como delas participar, de modo a aguçar continuamente a sensibilidade, a imaginação e a criatividade. E a outra competência específica seria explorar tecnologias digitais da informação e comunicação, compreendendo seus princípios e funcionalidades, e utilizá-las de modo ético, criativo, responsável e adequado às práticas de linguagem em diferentes contextos. Então, os nossos conteúdos e objetivos da aula são relembrar o movimento realista e o seu contexto histórico, revisitar a vida e a obra do artista e experienciar a arte realista de forma individual e coletiva ou colaborativa, né? Utilizando as ferramentas digitais na construção de processos de produção coletiva e interagindo com a linguagem do teatro. A ideia aqui é utilizar a proposta triangular da Ana Mãe Barbosa para chegar aos nossos objetivos. Então, no início da aula, será criado um grupo de WhatsApp dos alunos, né? Então, vou recolher o número dos alunos numa listinha e criar esse grupo logo no começo da aula. E aí vai ser lançada uma pergunta para os alunos, né? A pergunta é: o movimento realista surgiu com a Revolução Industrial, retratando os camponeses e a classe trabalhadora urbana de uma forma precisa e sem alteração. O que é a realidade para você? Como você contaria um acontecimento, um fato real, através de uma imagem? E aí os educandos, eles vão colocar ali naquele grupo do WhatsApp o que eles lembram, né, do que eles viram no conteúdo do ensino fundamental, postando as suas observações, reflexões, as lembranças, como eles responderiam essa pergunta. E com base nas respostas, será feita uma breve contextualização do movimento, né, um momento histórico, as rupturas que os artistas imprimiam com ele nas suas obras e na sua arte. Então, esse resuminho, assim, da contextualização, assim, com a Revolução Industrial, vai ser a partir das respostas, né, e colocando a questão da Revolução Industrial, que veio a Era do Capital, onde a sociedade burguesa se tornou mais conservadora politicamente, e se tem um avanço com isso das lutas sociais da classe operária, né? E aí, em meados do século XIX, surgiu o realismo na França. E essa manifestação cultural significou um olhar mais realista e objetivo sobre a existência das relações humanas, né? Surgindo aí como oposição ao romantismo e à sua visão idealizada da vida. Então, os artistas, eles modificaram radicalmente os temas, insistiram na imitação precisa da vida, né? Então, como já disse, os camponeses e a classe trabalhadora urbana, eles passaram a dominar as telas dos pintores. E os principais artistas desse movimento são Gustave Courbet, o Jean-François Millet, na França, e o Almeida Júnior aqui no Brasil. E aí, para conhecer melhor o artista Jean-François Millet, nós iremos ver um vídeo, né, que conta um pouco dessa sua vida e dessa sua obra, né? Então, vou compartilhar aqui um trecho do vídeo, né? Só um momento, compartilhando a tela. Então, aqui. Bem, vamos lá às nossas obras. A primeira obra, As Respigadoras, do Jean-François Millet. As Respigadoras, primeiro de tudo, respigar, né? Respigar significa recolher as espigas que ficaram por colher nas searas, apanhar a quem e além, coligir
compilar. Vamos começar do começo falando sobre Jean-François Millet. Ele foi um pintor realista, um dos fundadores da escola de Barbizon. Ele nasceu no campo, então ele tinha uma empatia por esses personagens e a vida difícil que eles levam. Ele estudou na Escola de Belas Artes de Paris e no começo ele faz pinturas acadêmicas para se bancar, se manter, mas logo ele se muda para Barbizon e foca nas pinturas ao ar livre, sobre a vida dos camponeses, a vida rural, os trabalhadores do campo. Ele exibiu as Respigadoras pela primeira vez no Salão de 1857 e ele foi muito criticado por estar glorificando os camponeses. Existia um clima de tensão entre as classes mais altas e os trabalhadores por conta das revoluções recentes de 1848, então a pintura não foi bem acolhida. Pois bem, dado o contexto, vamos aos detalhes desta pintura. A mulher da direita está curvada como se em uma pausa dessa tarefa exaustiva de colher, ou como se ela estivesse se abaixando para recomeçar o movimento. Respigar era uma tarefa comum entre os mais pobres, eles colhiam o que sobrava dos campos depois da colheita comercial. E essa pintura também é reconhecida por retratar mulheres trabalhadoras. No centro da pintura tem duas mulheres curvadas pegando o máximo de grãos de trigo que elas conseguem. Na cintura elas têm amarrados aventais com bolsos onde elas colocam os grãos e os cabelos estão presos com chapéus. A pintura é conhecida por representar a camada mais pobre da sociedade rural com empatia. Então as mulheres não vestem trapos e o Millet se preocupa que elas se apresentem com orgulho e dignidade. No fundo da tela, os trabalhadores da fazenda estão carregando as carroças com o trigo da colheita. Um trabalhador passa a carga para o outro e as carroças têm pilhas de palha, em contraste com as migalhas que as mulheres estão colhendo para alimentar suas famílias. Também no fundo, distante do silêncio das mulheres, os camponeses trabalham na colheita principal. Eles são pobres, mas existe outra dinâmica entre eles. E o fundo é como se ele fosse coberto por uma névoa dourada que contrasta com a sombra das figuras no primeiro plano. O Millet não estava idealizando a dificuldade da vida dessas mulheres, mas celebrando o esforço que elas estão fazendo. No canto direito, lá no fundo, tem um homem num cavalo supervisionando o trabalho que está sendo feito. Ele não parece se preocupar com as mulheres e representa uma figura autoritária que trabalha para os ricos donos das terras. O Millet teve grande influência para o Van Gogh, ele inclusive inspirou uma pintura em que o Van Gogh coloca duas mulheres cavando na neve. Ele pintou esse quadro quando estava internado em Saint-Rémy, onde ele não tinha modelos e ficava muito fechado no quarto. E o irmão Theo enviou reproduções das pinturas do Millet que ele usava como inspiração. Muito bem, a nossa próxima pintura é Le... Então, com isso, vou encerrar aqui o compartilhamento, né, de tela. E aqui dá para os alunos, então, não só relembrar, né, sobre o Jean-François, mas também ter uma análise aí de como fazer a leitura dos quadros, né? E aí, a partir daqui, vai ser solicitado novamente para os alunos anotarem as suas impressões no grupo do WhatsApp e mandarem no grupo do WhatsApp, né, para ser compartilhadas com todos. A partir daí, né, após conhecer um pouco do artista, vai ser distribuída na sala de aulas algumas cópias de obras do artista, né, para que os alunos possam escolher essas obras a partir dessa visualização das obras. Então, eu vou compartilhar aqui as obras que foram pré-selecionadas para eles poderem ver. Então, novamente, vou aqui compartilhar a tela. Então, aqui, só centralizar. Aqui. Então, são essas as obras que serão mostradas para os alunos, onde eles poderão ver, trocar entre si as imagens. Elas vão estar todas impressas, né, em folha sulfite. Onde eles vão poder observar, fazer a leitura da imagem. Dos corpos, como eles estão dispostos nos quadros, das suas expressões, que eles estão fazendo. E aqui, vou interromper o compartilhamento. Então, essas são as imagens que serão apresentadas para os alunos, e a partir daí, vai ser pedido para que eles reproduzam no corpo a personagem da pintura. Então, eles vão olhar para todas essas imagens e escolher aquela que ele mais gosta.
né, que mais se relaciona com si, né, com as suas experiências. Então, escolhe essa pintura que ele mais gosta, e aí, a partir daí, eles vão reproduzir no corpo o personagem da pintura. Então, num primeiro momento, né, eles vão experimentar a forma física, imitando literalmente esse personagem, né? Incluindo essas expressões físicas, as expressões faciais, né? E verificando o que é transformado no seu corpo emocionalmente através dessa forma. E aí, aos poucos, vai ser pedido para eles, né, visualizar na imaginação, na sua tela mental, onde essas pessoas estão. Né? Eles já têm um pouco da referência do quadro, aí a partir daí eles vão acrescentar esse lugar, né? Esse onde os personagens estão. E aí, a partir dessa imaginação do onde, o que eles estão fazendo? Qual é essa ação? Né? Porque aí, essa imagem que eles estão na forma, ela está justificada na imaginação, né? Tem o porquê dessa imagem. E assim os alunos eles vão poder fruir da obra de arte, né? Ativando a sensibilidade, a imaginação e a criatividade. E aí, esse primeiro momento de vivência, eles formarão duplas, onde cada um vai tirar uma foto do outro dessa releitura, de como eles comporam no corpo essa releitura, e vai colocar como registro no grupo do WhatsApp. Na etapa seguinte, a turma ela vai ser dividida em grupos, com até 6 componentes. Cada grupo vai resgatar no WhatsApp as anotações, desde os registros feitos no início da aula, né, sobre o movimento realista, as impressões do autor, as próprias releituras que elas fizeram, as releituras dos colegas, né, e após esse resgate, vai ser pedido para os alunos criarem uma situação que possa compor coletivamente com aqueles personagens que cada um criou uma obra de arte deles, né? Então, nessa criação, vai ser uma criação, ela será... eles vão incluir nessa composição as sensações que eles experimentaram, né, na mímese corpórea, né, o onde, o que acontece, utilizando a criatividade para representar de forma estática, mas porém viva, né, imbuída com essas emoções, com essas justificativas, com as coisas que foram vistas até então. E aí, dessa composição que eles vão criar, será feita uma foto das criações e aí compartilhada também novamente no grupo do WhatsApp para apreciação coletiva e o registro, né, dessa vivência. E no final da aula, vou pedir para os alunos registrarem, né, de uma forma poética, numa forma não muito linear, ou do jeito que eles acharem mais interessante, né, através de palavras soltas, ou frases, ou poesia, ou imagem, desenhos livres, as sensações que eles tiveram ao vivenciar, desde a obra no corpo, primeiro individualmente e depois coletivamente. E é isso, é essa aula. Obrigada.